Gente, no Brasil, por hora, mais de 530 mulheres sofrem algum tipo de violência física. Eu não errei não, é verdade. Mas por que aí que a violência contra as mulheres tem crescido tanto aí no Brasil, né? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a professora especialista em Direito Penal, Camila Félix. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada. E eu acabei descobrindo que a Camila, ela é irmã da minha ovelha, Janaína Lacorte. Um beijo, Jana. Tive esse final de semana, nós almoçamos juntos. Deixa eu estender meu beijo, então, também, né? Um beijo pra família. Esse mundo é muito pequeno. Uma roça, né? Eu falei com ela, nós comentamos de você no final de semana, agora eu tô antes de eu te conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que legal, que legal. Que bom ter você aqui, né? Ruim falar sobre um assunto... Que bom, né, ser entrevistada por você, né? Isso aqui é excelente, isso é muito bom. Ruim falar, né, sobre isso. Imaginar que em pleno século XXI a gente vai falar que 530 mulheres sofrem algum tipo de violência. Camila, o que a gente poderia começar falando? Você observa que isso tem aumentado ou isso tem sido... As mulheres estão falando mais a respeito disso? O que acontece, Carol, é que a mulher ela está inserida agora nesse novo modelo de mercado de trabalho, né? Sim. E essa inserção da mulher no mercado de trabalho, obviamente, que gera uma confusão nessa sociedade, porque a mulher ganha voz, ela ganha um novo modelo de voz. Sim. E com isso, ela passa a se tornar alvo de mais violências por conta do mercado competitivo, por conta do mercado machista, por conta do movimento feminista também. Então, são vários os fatores que geram essa voz da mulher dando ênfase a esse tipo de violência. Entendi. Então você entende também que aumentou mesmo, né? As pessoas estão falando mais também, mas também aumentou devido a essa participação. Um registro interessante, Carol, é porque a violência constante no Maria da Penha, ela tem muito mais profundidade do que a violência masculina. Porque não raras as vezes existem homens também que são vítimas de agressão psicológica, mas eles não falam, mas não são compreendidos dentro da Lei Maria da Penha também não. Isso é importante deixar bem claro. Quem é a vítima da Maria da Penha são as mulheres. E o que definiria, assim, essa violência física mesmo, para o pessoal que está em casa, né, compreender melhor? O Maria da Penha, ele abrange 5 tipos de violência, na verdade. Ele abrange a violência física, a violência psíquica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, são 5 tipos de violência existentes. A violência física é aquele tipo de lesão que pode levar a causa mortes, como, por exemplo, a lesão corporal, como, por exemplo, a lesão... Uma sacudida pode ser considerada? Pode, dependendo da sacudida, sim. Se deixar roxa, por exemplo, né? Se vier algum tipo de agressão nesse sentido, ela vai ser enquadrada no lesão corporal. Lembrando que a lesão corporal ela é tipificada no Código Penal e não no Maria da Penha. E a lesão corporal, ela pode ser leve, grave ou gravíssima. Né? Então, nós temos vários tipos de lesão corporal. A violência psíquica é aquela violência que vem do ato da mulher ser coagida, impedida de exercer a sua fala, impedida de ter autodeterminação própria. Então, esse é o tipo de violência moral. Tipo, entra o emocional. Exatamente. Aquela dependência emocional da mulher. Exatamente. A violência sexual, eu estou reduzindo, né? Sim. A violência sexual, ela é aquele ato, é o ato violento, por exemplo, que compreende o estupro às mulheres dentro do ambiente doméstico. A obrigação que a pessoa entrega à mulher de usar o anticoncepcional ou de deixar de usar o anticoncepcional. Porque isso é ato voluntário da mulher. Entendeu? A mulher, ela tem que ter essa autodeterminação de querer usar, de querer fazer. Isso é muito importante que seja compreendido, porque às vezes a gente acha que é só violência física, né? Claro, por isso que é bom esclarecer. E é interessante isso, porque a mulher, ela tem o direito, ela tem que ter o direito de fazer as suas escolhas íntimas, de acordo com sua livre convicção, obviamente. A violência psíquica são as calúnias, as injúrias, as difamações que podem acontecer no curso de uma relação no âmbito da violência doméstica e familiar. E a violência patrimonial é quando a mulher ela deixa de exercer
o domínio sobre o seu patrimônio em detrimento de outra pessoa. Então, são vários tipos de violência. Verdade. E aí eu fiquei pensando aqui, Camila, enquanto você foi falando, a questão dos vícios, até os vícios lícitos, também ajuda nisso? Por exemplo, bebida, e aí vai levando, então, na prática mesmo, muita questão do alcoolismo. Isso tem tido muito significado também nesse caso aí de violência? A gente tem que partir do pressuposto que o índice de bebida alcoólica ele tem aumentado cada dia mais, inclusive com os adolescentes, né? Já estão começando a beber jovens adolescentes estão já inseridos no contexto da bebida alcoólica. E isso sim é um fator, porque a bebida ela eleva o nível psíquico da pessoa, deixando-a um pouco mais agressiva, muitas das vezes. Então, obviamente que isso é um fator sim contributivo também para a violência doméstica. Fora isso, Carol, o que a gente pode falar de contribuição para qualquer tipo de violência são as relações familiares pretéritas. Ou seja, é como que aquela pessoa tinha uma condição familiar com seus pais, com seus avós. Isso tudo dita uma regra de conduta familiar. Né? Porque, querendo ou não, nós somos uma base religiosa, nós temos uma base familiar e isso tudo contribui ou não para a sua conduta moral, para a sua conduta ética, para a sua conduta familiar, para a sua conduta no ambiente do seu trabalho. Então, isso tudo forma a mente de uma pessoa para que ela seja ou não agressiva e por aí vai. Quando você comentou, Camila, a respeito, por exemplo, o jovem, ele tem bebido. A gente pode dizer que, então, dessas 530 mulheres que sofrem algum tipo de violência, também tem reduzido o número de quem tem realizado a violência? Então, às vezes, hoje, o homem mais jovem tem sido violento, não é só aquele mais velho. Mas hoje, devido a algumas coisas estarem, as pessoas estarem antecipando algumas coisas, isso também pode piorar. Nós não temos esse tipo de dado especificamente, né? De qual que é a idade, se a maioria dos crimes acontecem entre jovens ou entre mulheres para violência doméstica, né? O que a gente pode falar sobre a violência doméstica em específico é que, no caso do Maria da Penha, a gente às vezes pensa só na relação conjugal, entre homem e mulher, no sentido de marido e mulher, namorado ou namorada, né? Quem tem a união estável, quem convive desse sentido. E não é assim que funciona, né? Então, por exemplo, o filho, ele também pode ser alvo do Maria da Penha, né? A filha, ela pode ser vítima do Maria da Penha, os avós podem ser vítimas do Maria da Penha, as relações que compreende, por exemplo, babá, empregadas domésticas, né, funcionárias domésticas, secretárias do lar, dentre outros. Então, o Maria da Penha, ele compreende a violência doméstica nesse âmbito inteiro, entendeu? Porque ela é uma questão de visualização do gênero, por conta da briga do gênero do outro. Entendi. Tem até uma pergunta aqui que chegou. Sou Rosinha do Quebra-Pé em Castro Alves, na Bahia. Deus abençoe, querida. Uma honra ter você aqui conosco. Bom dia para você, Carol. Bom dia. E para o Serginho também. Amo vocês. Mas pergunto aí, a distância que a justiça dá para o agressor ficar longe da esposa não é muito pouco? Pois não está adiantando muito. Eles chegam, agridem, matam. O que é preciso mudar? Tá, vamos lá. O Maria da Penha, ele compreende duas situações. A primeira, as cautelares contidas no Código de Processo Penal e as cautelares contidas no Código de Processo Civil. Sim. Mas os que estão inseridos dentro da própria Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Essas cautelares, ela não possui rol taxativo. O que eu quero dizer com isso? Com rol taxativo, para o telespectador entender. Existe um rol exemplificativo dentro da lei que pode ser estendido, desde que a pessoa, a vítima, informe isso para o Poder Judiciário. Sim. Como que ela faz isso? Por meio do seu advogado, via de regra. Né? Ela vai lá, o advogado vai lá, faz uma petição e informa. 200 metros não está sendo adequado. Entendi. Por isso que eu fiz essa história toda para ela compreender como que funciona. 200 metros não está sendo adequado. Então, vamos estender para 500 metros. E se esse cidadão está infringindo a determinação legal, pode ser solicitado a prisão preventiva dele.
Certo. Então, que é outra cautelar. O uso de tornozeleira também é uma cautelar. A prisão preventiva desse cidadão é uma outra cautelar. Então, é determinado o afastamento por 100 metros, por 200 metros, por uma via de regra e não por uma determinação da lei, podendo ser, inclusive, estendido. Deu para entender? Deu para entender claramente. Falando aí de algumas medidas aí cautelares, eu queria que colocasse na tela aí, por favor, quando fala sair imediatamente do lar. É complexo isso, não é? Porque às vezes a pessoa não tem para onde ir. Como fazer isso, Camila? A lei, a 11.340, ela determina que o Estado forneça um abrigo para essa mulher se ela não tiver para onde ir. E ela pode ser escoltada, inclusive, não só para tirar os seus pertences, ou também para retornar ao âmbito do ambiente doméstico. Ou seja, a lei ela determina o afastamento da mulher para proteção dela ou o contrário. O cidadão, ele tem que imediatamente ser removido desse ambiente doméstico. Lembrando que a cautelar, a medida protetiva, ela também pode determinar o afastamento dos filhos do casal. Ou seja, eu fui agredida, eu sou uma mulher, eu sou agredida, e estou falando no caso, né, do relacionamento conjugal, Sim. tá? Eu sou agredida, tenho filhos, e aí pode ser determinado o afastamento contra mim e contra os meus filhos também. E isso realmente ele acontece de forma imediata, porque a ordem ela é determinada em até no máximo 48 horas. Entendi. Tem uma outra cautelar também, que é ir até a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. E são nas capitais que tem. Como que a gente poderia explicar para o pessoal, Camila? Porque aqui assiste, quem está aqui, né? Tem aqui uma pergunta, depois eu vou passar aqui, Sara, lá de Canguçu, Rio Grande do Sul, aqui também perguntando. Como é que funciona? Cada município vai determinar a delegacia própria, especializada. A lei ela determina que preferencialmente tenhamos uma delegacia especializada, assim como o atendimento hospitalar, também que seja preferencialmente realizado por uma mulher. O assistencial também tem que ser preferencialmente por uma mulher. Não sendo possível, obviamente, vai ser por um homem. Agora, cada município é que vai determinar essa delegacia, cada estado vai determinar as diretrizes para a formação dessa delegacia. Então, eu posso falar daqui de Belo Horizonte, né? Porque aqui nós temos uma delegacia especializada, temos delegacias especializadas também em Neves. Lembrando, Carol, que é muito importante compreender que na hora que a pessoa vai até a delegacia, essa vítima, ela tem que ser ouvida absolutamente separada. Ela não pode ter contato nem com as testemunhas, nem com o suposto agressor. Isso é muito importante. E a delegacia, nós temos aqui algumas CEFLAGs, por exemplo, a CEFLAG 4, que é inclusive aqui no Alípio de Melo, e eu estou falando só daqui, tá, gente? Belo Horizonte. Só de Belo Horizonte. Ela tem toda uma separação, uma sala para a vítima, uma sala separada para as testemunhas e para os agressores. Então, essa construção e a ordem dos advogados, eu tenho que falar agora da ordem, tem contribuído muito para essa contribuição financeira de construção dessas delegacias para colaborar com esse atendimento do delegado. Para oferecer essa estrutura. Porque nem todas as delegacias, de fato, têm essa estrutura que deveria ter. Então, casos de violência, vá, procure. Tem que procurar. Ou, se não tiver o advogado, procure a delegacia mais próxima a você, porque essa delegacia vai te direcionar aonde que se tem uma especializada ou se vai ser lá mesmo que vai ser feito o boletim. E só pode ser a vítima ou pode ser, por exemplo, o filho viu, a vizinha viu? Isso pode? Como que seria, Camila? É possível. É possível que o filho informe, mas aí vai ser apurado, né? Toda a situação. É possível. Se houver uma agressão, até porque a omissão também é um crime. Então, se eu vejo que está acontecendo isso, não sou eu a vítima, mas eu estou vendo que isso aconteceu, a titularidade dessas ações, Carolina, ela é do Ministério Público, via de regra. Então, se ela é do Ministério Público, cabe uma investigação. A investigação do Maria da Penha não é igual à investigação dos outros tipos de crime, porque ela é muito mais célere, ela é muito mais rápida do que os outros crimes. E aí é possível que eu faça a queixa
e o Ministério Público venha a denunciar o agressor. Tem outra também, solicitar a suspensão do porte de arma aí do agressor. É algo que você sabendo, você já pode avisar. Já pode fazer essa solicitação, porque é uma das medidas protetivas também constantes na lei, né? A suspensão da posse ou porte da arma de fogo. Por quê? Porque tem muitos agressores que têm a posse e o porte da arma de fogo, podendo ser, inclusive, né, vou dar como exemplo, tá? Pode ser um policial, pode ser um civil colecionador. Então, e se ele for institucionalizado, se for uma pessoa que trabalha diretamente com arma de fogo, com segurança, por exemplo, qualquer coisa, é imediatamente comunicada à instituição do trabalho dele, para que ele também entregue toda a sua documentação e fique impedido de exercer a atividade com a arma. Interessante. E tem outro também que é procurar assistência psicológica. É oferecido? Aonde procurar? Vamos ajudar o pessoal aí, porque é necessário, né? Quando o medo, ele impera na pessoa, né? Reina. Quando a vítima, ela informa a agressão à autoridade policial, imediatamente a autoridade policial já faz todas as conduções adequadas nas proximidades da vítima, aonde o local mais próximo ou o local correto que vai ter na cidade de cada um. Então, imediatamente, a autoridade já faz esse tipo de direcionamento. Quando a lei ela estabelece evitar contato com o agressor, às vezes a gente pensa assim, gente, é óbvio, se ele te violentou, mas isso acontece muito, não acontece? Às vezes ele violentou e aí faz uma ligação, eu vou aí pegar alguma coisa, ou eu vou... E pode ser um problema para a vítima. O que acontece? Quando é deferido a medida protetiva, literalmente ele precisa de fazer o afastamento do lar. Existe o afastamento do lar, existe o afastamento da incomunicabilidade geral, ou seja, que não vai poder fazer qualquer tipo de contato telefônico, inclusive. Existe a restrição dos direitos de ir a um determinado local, como, por exemplo, de frequentar alguns determinados locais. Existe esse tipo também de medida protetiva. Vai estar tudo determinado, Carol, na decisão do magistrado. Na hora que o magistrado fazer a decisão, vem toda a restrição dessa pessoa. Se ele não cumpre a restrição, caberá a determinação da prisão preventiva dele, igual eu falei antes. Entendi. E solicitar o bloqueio patrimonial. No caso da violência patrimonial, é possível que a vítima faça o requerimento de alguns bloqueios, como, por exemplo, arresto, sequestro, caução, né? Porque se ele estiver dilacerando o patrimônio que é dela, muitas mulheres, hoje em dia as mulheres estão cada vez mais conversadas, elas estão cada vez mais sabendo mais dos seus direitos, né? Mas não era raro, às vezes, que as mulheres faziam procurações para os seus maridos, né? Tinha a famosa outorga uxória, inclusive, né? Onde que era necessário a mulher dar o deferimento dela para poder fazer a venda, para o marido fazer a venda do imóvel. Isso era muito comum antigamente. E não era incomum que uma mulher entregasse uma procuração, assinasse uma papelada sem ler. Né? E isso é possível por conta disso, porque muitas das vezes a mulher ela vai lá, adquire o patrimônio é comum ou é só dela, e o seu cônjuge ou seu filho, né, ou seu pai, está lá dilacerando o patrimônio. Então é possível fazer esse requerimento, tudo por via requerimento. Você faz o pedido ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário defere imediatamente. Eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse uma palavra para o pessoal que está assistindo, né, as mulheres que estão assistindo, ou às vezes pessoas que já, né, presenciaram algum tipo de violência também física e contra a mulher. Eu quero dizer, como você disse inicialmente, né, que as pessoas precisam de mais amor. Então, que esse amor, ele venha contagiar e contaminar, porque ser contaminado de amor é sempre muito bom. Que as mulheres realmente vítimas de violência doméstica, que elas procurem um advogado, procurem uma delegacia especializada, né? Que os homens também, né, tenham carinho e zelo com as suas companheiras, com seus filhos, que as pessoas consigam
conversar e dialogar muito melhor, porque o diálogo, ele constrói relações saudáveis. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por tudo, Obrigada, volte sempre. Foi uma honra ter você conosco, Imagina, viu? Obrigada, viu? E, Serginho, eu vou aproveitar, nós recebemos aqui uma participação que eu acho que você poderia responder aí. É lá de Canguçu, Rio Grande do Sul. Vamos viajar, vamos Sara passear. Palme. Ela falou o seguinte, peraí. O aumento da violência doméstica está associado à decadência da família e os valores do reino? O feminismo tem tentado aí trocar o modelo machista, descritivo, por um feminismo destrutivo. E isso acaba gerando também mais violência e conflitos e confusão mental sobre ser família? Aí eu falei assim, eu vou deixar, acho que o Serginho, ele pode, né, contribuir com isso aí, porque a Bíblia ela fala sobre isso, não é verdade? Com toda certeza, Carol Malta, isso aí são posições pertinentes aí da nossa querida, só repete o nome. Sara. Sara, lá do Sul. Isso. Sara, de fato, esse contexto aí da dissolução ali do vínculo familiar é tudo aquilo que nós falamos, até especialmente na nossa devocional. E a gente vai ver aqui, quando está lá em Efésios 5, 21, a gente fala do 22 sobre mulher seja submissa ao marido, depois no 25, maridos, amai a vossa mulher, mas para que isso aconteça, a gente tem que pensar o que está no 21 aqui dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É aquela ideia de que homem e mulher, não é que a mulher foi tirada aqui, uma ripinha aqui do lado do homem, não. É quando ali a Bíblia não fala de costela, a Bíblia fala de lado. Ou seja, é essa condição complementar. Então, esses valores aí, a gente só vê o reflexo disso quando não há essa sujeição. Então, certinho dentro do seu pensamento, concordamos e te abençoamos. Obrigado pela participação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.